Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem, né? Conforme combinado, né? Nesse tempo aí em que eu estou de licença médica, nós faríamos, né, alguns exercícios de revisão através do livro de atividades. Quem faz? Ai, Deus. É esse daqui, ó, o volume 3 e o 4, tá vendo? E hoje, né, eu vou passar para vocês esse vídeo corrigindo as atividades, né, das páginas 9 até a página 11, tá bom? Então eu vou comentando aqui, vou reexplicando algumas coisas, é bom que vocês vão rever alguns assuntos que são muito importantes, né? E o bom do vídeo é que vocês conseguem pausar, voltar um pouquinho, pegar aquela resposta, conferir, tá? Então é muito importante que vocês façam aí a correção. Então vamos lá. Lá na página 9 nós temos aqui, né, os termos essenciais da oração 1. Então basicamente sujeito e o predicado. Lembrando que o sujeito a gente sempre pergunta de quem, né? De quem que nós estamos falando. E o predicado a gente pergunta o que nós estamos falando. Lembrando que o predicado, ele também sempre se inicia com um verbo, tá bom? Então vamos lá. A questão 1 diz assim: identifique em cada oração o sujeito e o predicado. Então vamos lá. Letra A. O navegador faz o relato de sua assombrosa façanha. Então de quem que nós estamos falando, pessoal? O navegador. Então, o navegador é o sujeito. E sobre o que nós estamos falando? Que faz o relato de sua assombrosa façanha. Portanto, esse é o nosso predicado. Simples assim, gente. B. Muitas fotos, mapas e ilustrações completam a edição. Sujeito. Muitas fotos, mapas e ilustrações. Predicado. Completam a edição. C. 100 dias entre o céu e mar é o relato de uma travessia absolutamente incomum. De quem que nós estamos falando? 100 dias entre o céu e o mar. Portanto, esse é o sujeito. Predicado. É o relato de uma travessia absolutamente incomum. D. Deste livro, Amir Klink transporta o leitor para a superfície, ora cinzenta, ora azulada do Atlântico Sul. Sujeito, Amir Klink. Predicado, transporta o leitor para a superfície, ora cinzenta, ora azulada do Atlântico Sul. Ponto final. A questão 2, pessoal, diz assim: leia o trecho de uma notícia sobre 100 dias entre o céu e o mar. A seguir, responda as questões propostas. Bom, aqui tem um trecho, né? Eu não vou ler para que não fique muito tempo dessa videoaula, tá? De correção. E aí vamos direto para a letra A, né? Pelo contexto, qual é o sujeito da sequência de ações destacadas no trecho, indicada pelas formas nominais no pretérito imperfeito do indicativo? Bom, o sujeito é o Amir Klink, tá bom? Embora ele não seja aí nomeado, a gente sabe que é o Amir Klink. Só ler o trecho com bastante atenção, certo? Página 10. Lembrando, gente, que por ser vídeo, vocês podem pausar, voltar um pouquinho, tá bom? Questão B. Reescreva o trecho deixando claro o sujeito de cada uma das orações. Use diferentes elementos coesivos para não repetir o sujeito. Isso é importante, né, gente? Já falei para vocês que nós não podemos ficar repetindo a mesma palavra em um trecho tão curto, tá? Então, uma sugestão, não que vocês não possam fazer diferente, tá? Então, uma sugestão, fica assim. Amir Klink trabalhava até 16 horas por dia, vírgula. Mas se sentia mais desgastado psicologicamente do que fisicamente. Ponto final. Na mesma linha. O navegador ingeria diariamente 4.200 calorias, com refeições desidratadas e sem sal, vírgula.
para que pudesse usar a água do mar no cozimento e já como tempero, vírgula, economizando sua água doce. Ponto final na mesma linha. Em seus momentos de lazer, o aventureiro escutava uma fita de música, sintonizava em alguma rádio ou lia 100 Anos de Solidão, vírgula, de Gabriel Garcia Marques. Ponto final. Certo? Questão 3. Em muitas construções, os termos essenciais da oração aparecem na ordem inversa. Por isso que é muito importante, gente, vocês saberem identificar o sujeito e o predicado, porque nem sempre vai ter a ordem que vocês imaginam, primeiro o sujeito, depois o predicado. Não, tá? Às vezes vai vir na ordem inversa, tá? Identifique se as orações estão em ordem direta ou inversa. Em seguida, transcreva o sujeito de cada uma delas. Então, letra A. Sopram ali o ano todo, ventos implacáveis. Então, esta frase, pessoal, está na ordem inversa, tá? E o sujeito é ventos implacáveis. Questão B. Eu queria me afastar o mais rapidamente possível da costa africana. Ordem direta. Sujeito, eu. Letra C, pessoal. Naquela mesma noite, fui acordado diversas vezes por ondas que golpeavam o barco com impressionante violência. Ordem direta. Sujeito é o eu, só que ele é oculto, tá bom? Essa frase aqui a gente pode ver até o eu oculto com o verbo fui, tá? D. Mais que tudo era surpreendente o silêncio. Ordem direta. Sujeito, o silêncio. 4. Relacione os tipos de sujeito às suas respectivas definições. Então, eu já vou lendo aqui de acordo e já vou seguindo com a resposta, tá? Então, vamos lá. Sujeito simples. O sujeito apresenta apenas um núcleo. Sujeito composto. O sujeito tem mais de um núcleo. Sujeito oculto. O sujeito não está expresso, mas é identificável. Sujeito indeterminado. O sujeito não pode ser identificado. E sujeito inexistente. A oração não apresenta sujeito, certo? E nossa última página, né? Página 11, questão 5. Identifique os tipos de sujeito das orações a seguir, extraídas do relato da viagem de Amir Klink. A. Acordei no dia seguinte, sobressaltado, dolorido, após o esforço feito na véspera. Sujeito oculto, eu. B. Cada centímetro longe dessa região era de fundamental importância. Sujeito simples, né? Cada centímetro longe dessa região. C. Não havia mais nada. Oração sem sujeito, né? O verbo haver aí no sentido de existir. D. O lugar e a situação em que me encontrava não eram motivos de nenhuma alegria. Sujeito composto. O lugar e a situação. E. Eu havia capotado. Sujeito simples. Eu. E F. Um raio de sol entrava pela janelinha. Sujeito simples. Um raio de sol. Aí aqui, pessoal, tem um lembrete, né, sobre as orações sem sujeito, né? Aquela que nós já falamos em aula do verbo haver, do verbo fazer, né? É bom vocês darem uma lida aí para vocês reverem, porque essa é a intenção, tá? E o último exercício, que é o exercício 6. Transforma as orações com sujeito simples em orações sem sujeito. Faça as adaptações necessárias. Então, a chuva será intensa amanhã. Transformando, fica assim, ó. Choverá intensamente amanhã. B. Vivi um período de grandes alegrias. Resposta. Foi um período de grandes alegrias.
C. A ventania foi violenta em Florianópolis. Resposta. Ventou violentamente em Florianópolis. D. Existem bons restaurantes nesta cidade. Resposta. A. Isso é A com H, tá? A. Bons restaurantes nesta cidade. E. O comércio tem boas expectativas para este ano. Resposta. Há boas expectativas no comércio para este ano. Bom, queridos, espero que vocês aí tenham corrigido e semana que vem tem mais. Até!